não te prives de um dia feliz e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Nos primeiros dias de trabalho, recebi muitas encomendas. E creio que algumas foram por necessidade, de fato, de quem encomendava. Mas a maioria delas foram para nos ajudar. Os amigos sabiam que chegamos a Nazaré sem nenhuma reserva financeira. E então, precisávamos de uma ajuda para recomeçar. Mas as pessoas, em vez de nos dar ou emprestar dinheiro, resolveram nos dar serviço. E isso era maravilhoso. Enquanto recebíamos os amigos, Maria ficava com as mulheres, conversando dentro de casa, enquanto eu contava as aventuras que enfrentamos no Egito. E Jesus se enturmava cada vez mais com as crianças da localidade. Assim, o tempo foi passando, e fomos nos acertando financeiramente. Meu trabalho era suficiente para vivermos bem sem passar necessidades. Sempre nas suas necessidades, peça a Deus, mas não se esqueça de agradecer e ser justo na abundância. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal que se lastima. Geralmente, passava quase todo o tempo na carpintaria, enquanto Maria ficava sentada em um canto, tecendo e fiando. E Jesus brincando entre nós. Muitas vezes, eu segurava suas mãozinhas e lhe explicava como se fazia o trabalho. Então, ele montava seus brinquedos com os pedaços de madeira que sobravam e os gravetos que estavam espalhados pelo chão. Maria, muitas vezes, parava de tecer e ficava por um longo tempo nos observando. Quisera eu saber o que se passava em seu coração. Aos sábados, íamos juntos à sinagoga e Jesus demonstrava grande interesse por nossa religião, sempre atento e despertando o interesse dos demais membros da comunidade, pois era uma criança muito sábia, sempre disposta a ajudar nas celebrações. Éramos uma família muito feliz e para todos na região éramos um exemplo no seguimento e cumprimento da lei. Uma família que reza unida e está em comunhão de fé é capaz de superar qualquer obstáculo. O homem paciente esperará até determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. O tempo passava muito rápido, e sem que me desse conta, Jesus já estava com 8 anos. Em todo esse tempo, não tínhamos do que reclamar. Ele era um menino excelente, muito obediente e esforçado em tudo o que fazia. Percebia nele grande preocupação com a justiça, pois demonstrava revolta quando ficava sabendo que alguém sofria algum tipo de injustiça. Ele chegou a questionar algumas leis. Apesar de muitas serem sagradas, algumas impediam as pessoas de praticar a misericórdia. Eu concordava com muitas das coisas que ele falava, embora nunca tivesse coragem de manifestar a minha opinião. Eu não digo que ele fosse uma criança revolucionária, não é isso. Mas ele pensava muito com o coração e era capaz de tirar um pedaço de pão da sua boca para alimentar um pobre que mendigava na rua. Essa preocupação de Jesus não estava presente em outras crianças.
Por isso eu digo que essa característica o diferenciava dos demais. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Certa noite, despertei de madrugada e percebi que Maria e Jesus estavam dormindo. Perdi o sono e fiquei velando a noite dos dois, enquanto recordações infinitas passavam por minha cabeça. Novamente questionava o mistério que é Jesus. De qual seria sua missão? E foi então que me lembrei de um salmo, o qual repeti muitas vezes naquela noite. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes, tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido, no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos: quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Quando a alma anseia por oração, é o próprio Deus que está nos dizendo: eu quero você em minha companhia. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Vasculhar nossa história nos faz enxergar que não caminhamos sozinhos e que Deus está e é o princípio de tudo. Depois de todas essas coisas em nossas vidas, brotava em meu coração uma certeza absoluta, a de que Deus rege nossas vidas quando nos entregamos à sua vontade. Todas as coisas que me aconteceram ainda estavam sendo assimiladas e não tinha o domínio nem a clareza do todo. Mas uma coisa era certa: nossa vida, quando consagrada a Deus, adquire um sentido pleno e irrestrito. Então, usei de minha liberdade, concedida por Deus, para obedecer ao próprio Deus. Confesso que, em muitos momentos, eu senti medo, insegurança e até tive muitas dúvidas. Mas, felizmente, não cultivei esses sentimentos, pois a lembrança do dedo de Deus tocando a minha história era muito maior que eu mesmo. Dessa forma, não há como pensar em desistir, muito menos em abandonar tudo. A missão que Deus me deu tornou-se a razão do meu viver. Mais do que isso, é a minha verdadeira felicidade. Em cada manhã,
Antes de qualquer outra coisa, quando você despertar e perceber que a vida lhe deu outro dia, diga em oração: hoje me consagro a Ti, Senhor. Lembro-me de tua afeição quando eras jovem, de teu amor de noivado, no tempo em que me seguias ao deserto, à terra sem sementeiras. No íntimo de minha alma, sempre rezava esta oração: Deus de amor, Senhor onipotente, hoje te entrego todo o meu ser. Faça-se em mim o teu bem-querer. Neste dia, eu me aproximo do teu amor infinito para rezar e pedir por meu filho. Quando o filho é pequeno, ele está sob nossos cuidados, mas à medida que vai crescendo, vamos percebendo que ele não nos pertence. Por essa razão, eu te peço, Deus meu, esteja sempre ao lado do meu filho, pelos caminhos que ele trilhar. Apresse o passo e esteja à frente dele para guiá-lo. Quando for necessário, caminhe, Deus querido, ao lado dele, e o ampare se preciso for. E quando o perigo rondar, siga atrás dele, formando um escudo de proteção com tuas santas mãos. O meu coração de pai consagra o meu filho ao teu serviço, Senhor. Que ele seja feliz, cumprindo sempre a tua santa vontade. Amém. Mantenha suas práticas devocionais, mas não se esqueça de conversar com Deus. Em um diálogo franco e sincero, fale sobre você, mas busque, sobretudo, ouvi-lo. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva, um riacho que corre do Líbano. Não me canso de dizer o quanto amo Maria. Ela é uma referência segura em meu desejo de viver para Deus. Maria é de uma humildade que toca meu coração. E o que mais me chama a atenção é que a sua relação amorosa com Deus traduz-se no relacionamento que ela estabelece com as demais pessoas. Maria sai em busca do necessitado. Então, a personalidade de Jesus foi formada com base em todos esses exemplos que Maria transmitiu. Portanto, sinto-me agraciado por ter convivido com essa mulher e de ter aprendido com ela que as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso. Em minhas conversas com ela, sentia meu coração pulsar, desejando conhecer mais a Deus. Ela também diz que aprendeu muito comigo e acredito na generosidade dela. Um dia, ela me disse: Deus não aproxima as pessoas por acaso. Nos planos do Altíssimo, tudo faz sentido. E mesmo que nossos olhos não consigam enxergar, é Deus que rege tudo. Minha história está escrita nas mãos de Deus, mas a vida do outro também está. Por isso, não existem acasos em nossos encontros. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia,
porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Jesus já era um menino grande, um verdadeiro homenzinho. Passava grande parte do tempo me ajudando na marcenaria. Fico encantado com quantas peças ele já consegue fazer sozinho e com habilidade. Em certas horas do dia, Maria o ensinava a ler e escrever. Mas nas horas vagas, ele brincava e conversava com os amigos. É comum os meninos dessa idade criarem grupinhos e escolherem um dos amigos para ser a vítima das brincadeiras. E assim, Jesus sempre se posicionava em favor da criança excluída, usando argumentos que chegavam a constranger os meninos que se consideravam mais fortes. Na época, as atitudes de Jesus não eram muito comuns em uma sociedade como a nossa. Ele gostava também de estudar sobre nossa fé e sempre pedia a Maria e a mim que lhe contássemos a história de nosso povo. Muitas vezes, ele ficava horas conversando com os líderes religiosos de Nazaré. Com relação à fé, não se acomode com aquilo que os outros falam ou pregam. Estude e faça você a diferença. Não deixes de consolar os que choram. Aproxima-te dos que estão aflitos. Lembro-me que em uma noite passou pela cidade um grupo de leprosos, todos com muita fome. Com tochas acesas, os moradores da cidade correram para suas casas, buscando se esconder. Jesus foi à cozinha e pegou a maior quantidade de alimentos que conseguiu, para distribuir entre os doentes. Jesus não tinha medo da doença alheia. Tampouco se deixava intimidar pelas leis que proíbem tais contatos. Maria e eu estávamos um pouco apreensivos naquele momento. Porém, sua atitude foi tão nobre que também fomos ao encontro dessas pessoas, levando água e mais alimentos. Os moradores da cidade ficavam espiando das janelas, porém ninguém mais dignou-se a ir ao encontro daqueles sofredores. E por mais que Jesus fosse ainda um menino, não me esqueço da frase que ele disse ao entrarmos em casa. Se a fé não nos move em direção ao necessitado, essa fé é morta. Foi então, nesse dia, que Maria e eu percebemos que Jesus enfrentaria problemas. E ao mesmo tempo em que ficamos felizes e comovidos, ficamos também preocupados. Se a fé que você diz professar não faz ser misericordioso, então essa fé deve ser questionada. Quando fizeres um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável. Portanto, cumpre teu voto. Depois que retornamos do Egito, fizemos o compromisso de ir todos os anos a Jerusalém, para participarmos das festas da Páscoa. Nos primeiros anos, íamos com certa preocupação, pois Arquelau ainda reinava. Mas eram tantas pessoas que faziam essa peregrinação que seria praticamente impossível ele nos descobrir. Eram caravanas e mais caravanas, de todas as localidades que se dirigiam a Jerusalém nesse período.
Fazíamos nossas obrigações religiosas e depois passávamos um tempo na casa de Zacarias e Isabel. Nessa época, Jesus e João eram grandes amigos e conversavam sobre assuntos de adultos. Ficamos admirados com a comunhão que existia entre os dois. A festa da Páscoa é a festa litúrgica de que eu mais gosto, pois vejo claramente a mão de Deus providente agindo em nossa história. Um Deus que não está alheio às dores do seu povo. Quando penso nessa festa, compreendo perfeitamente os questionamentos que Jesus fazia com relação às nossas práticas religiosas, pois Deus é libertador. Visitar locais sagrados é poder sentir em um espaço físico a bondade de Deus que se deixa encontrar. Falei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis.